É, carinha, e agora a gente vai fazer experiência junto, porque eu nunca fiz, então pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas tô confiante que vai ficar da hora. A gente vai fazer a carne pelo método de selagem inversa. Eu não sei se esse é o nome em português da parada, porque todas as fontes que eu pesquisei pra gente fazer isso são vídeos em inglês, material em inglês, mas vai dar certo. O que é essa selagem inversa? Dá o ponto da carne no forno, quando ela estiver no ponto, só que ela vai estar com aquela cor meio feinha, a gente traz ela pra cá e termina ela na frigideira, com manteiga, com alecrim, com alho, deixa ela toda saborizada, ela vai ficar com o ponto perfeito que você quiser e vai ficar douradíssima, deliciosa. A gente está usando aqui uma peça de contrafilé. Esse lado do contrafilé é o lado de onde a gente tira o bife ancho. Então ele tem esse nozinho de carne aqui, o olho, e ele tem essas capas em volta e um montão de gordura no meio para ficar macio e para ficar mega saboroso. O que a gente vai fazer aqui? É temperar esse cara com salzinho dos dois lados e pimenta. Se você acha que é muito tempero, boa parte desse tempero vai ficar na frigideira quando a gente selar ele lá no final. Então não tem problema, ele não vai ficar apimentado demais, por mais que pareça que é bastante tempero. Se você for olhar a espessura dessa carne, ela demanda bastante sal, é uma carne bem grossa. Assadeira, opcional, mas eu vou colocar uma grade aqui em cima e vou colocar a nossa carne. Por que eu vou colocar a grade? Para o ar circular nela toda e dar o ponto nela do jeito legal. Se a gente colocar ela no fundo da assadeira, ela vai soltar líquido e o líquido vai cozinhar lá embaixo. Um dos lados dela não vai ficar com um ponto tão legal. Se a gente coloca ela assim, o ar circula, tiver que pingar, pinga, e ainda assim ela vai ficar uma carne da hora. Esse método, gente que é muito boa, vai fazer ele na lata, direto e reto. A gente, que não é gente tão boa assim, vai usar um termômetro. A minha carne estava na geladeira. Ela está derrubando a temperatura para, ó, 14 graus, 13. Quando esse cara tiver lá para uns 50 graus dentro da carne, é que a carne está começando a ficar no ponto. Aí a gente só acerta o nosso ponto na frigideira. Então o ponto vai chegar quando ela estiver no forno praticamente, 52 graus mais ou menos, 53. E a gente só termina ela na frigideira, ela vai chegar mais ou menos uns 55, 57 graus. Daoríssima por fora, dourada, com o sabor do alho e do alecrim que a gente vai adicionar. Vamos botar esse cara no forno porque isso vai ficar muito da hora. Tiramos a nossa carne, se você der uma olhada aqui, ela tá bem feia. Porque a gente vai justamente terminar ela, mas se você olha aqui com carinho, ó, você vê que a temperatura vai subir até chegar lá nos nossos perto de 53, 54 graus. Muita gente fala pra não furar carne e tal, não sei o que. Cara, é melhor você fazer esse furinho de nada do que você errar a temperatura dela. Vai por mim. O que a gente vai fazer? Frigideira de ferro conduz muito mais calor, ela vai fazer dourar muito melhor a nossa carne. Frigideira de ferro sempre que você puder. Eu vou jogar um pouquinho de azeite. E esse azeite vai ser bastante o termômetro da gente saber se ela tá boa ou não. Quando esse azeite começar a fumaçar um pouquinho, eu sei que tá na temperatura da gente jogar a carne. Eu vou colocar um naco razoável de manteiga também. Porque manteiga tem sabor, manteiga é gordura e ela queima. Se a gente jogar só manteiga, ela vai queimar aqui e não vai ficar tão legal. Se a gente jogar a manteiga e o azeite, ela não queima, ela vai segurar melhor a temperatura e a gente vai pegar sabor de manteiga e não vai pegar a manteiga dourada, queimada com aquele amargo. Para completar o nosso perfil de sabor, um dentinho de alho, eu vou amassar ele na mão mesmo. Joga ele aqui
eu vou fazer um pincelzinho de alecrim. Toda vez que esse alecrim mergulhar aqui no óleo, ele vai começar a fritar. E eu vou usar esse alecrim para pincelar a carne. Ouça o som da vitória. Carinha, e aqui acontece o seguinte, nossa carne vai descansar, tem um ponto aqui, a gente tem que medir mais ou menos a temperatura que a gente tira, mais a temperatura que a gente ganha aqui. Eu tirei ela do forno numa temperatura boa, tirei ela do forno, ela estava com 52 graus, se eu tirasse com 50, ele ia estar fantástico. Para quem não tiver o termômetro, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar exatamente o peso da carne que eu usei e o tempo de forno que eu usei na temperatura certa que eu usei. Então corre lá, na descrição do vídeo, vai ter tudo, vai ter minhas redes sociais, escreve nos comentários o que mais você quer ver aqui no rango do Rafa, já que ele tá voltando com tudo. A gente vai deixar esse cara descansar e vai cortar ele daqui a pouquinho. Hora da verdade, a hora que você estavam esperando. A gente vai experimentar a nossa experiência que eu fiz junto com vocês. O ponto da carne fica muito mais uniforme. Quando a gente normalmente faz a carne selada do jeito normal e dá o ponto, essa faixa marrom dela, essa faixa mais acinzentada, fica muito maior. Aqui a gente minimiza isso, ela fica dourada, fica esse aroma de alecrim, de alho, sensacionais. Carinha, não tem como carne dar errado assim. Só lembra de investir num termômetro que custa R$12, porque isso vai fazer muita diferença pra você. Meu, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Você tá ligado? Aqui do lado tem os botões pra você assistir outros vídeos, o botãozão pra você se inscrever. A gente se vê já já.